Mulher, 60 anos, com dor no ombro esquerdo, apresentando limitação do movimento, nega trauma ou cirurgias, e aí estão as imagens da ultrassonografia. E aí, você sabe realizar esses cortes no ultrassom? Você sabe interpretar? Então aqui a gente já tem um estudo comparativo. E se você não sabe ou não tem ideia do que seja esse caso, ou como realizar essa técnica, ou qual critério utilizar para fazer esse diagnóstico, você tem que ficar aqui e assistir o vídeo até o final, porque aqui nós vamos demonstrar exatamente a discussão desse caso, com sugestão de laudo e muita imagem para você aperfeiçoar o seu diagnóstico. Então olha só, fazendo algumas medidas agora. Já chegou a pensar o que pode ser isso daí? Qual que é a região que a gente está do ombro? Então seja muito bem-vindo, porque você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, com imagens, discussão do caso, sugestão de laudo, para quando aparecer um caso semelhante, você acertar o seu diagnóstico, ajudando sim o paciente e o médico solicitante. Vamos nessa! Então, pessoal, aqui nesse caso, o corte e o posicionamento é exatamente este. Então, o transdutor no plano longitudinal na região axilar. E a imagem que a gente observa na tela, a linha branca é osso, ó, a cortical da diáfise humeral e aqui já na região da cabeça do húmero. Então, comparando o lado direito com o esquerdo, e a paciente apresenta limitação de movimento do lado esquerdo. E aí, o que você observa de diferença nesse jogo dos 7 erros? Vamos lá, facilitando um pouco e colocando as medidas. O que a gente está medindo aí nessa região? Então a medida aqui é justamente da cápsula articular inferior. Então essa região aqui da cápsula articular do lado esquerdo, que está alterado, e aqui a cápsula articular do lado direito, bem fininha. Então linha branca o osso, faixa preta aqui na cabeça é a cartilagem, e essa linha brancazinha em cima aqui é a cápsula articular. E aqui a gente pode observar que está medindo 0,2 centímetros, aqui 0,4. E aí, qual que é a sua hipótese? Mais uma medida focada aqui nessa região, aproximadamente 0,5 centímetros. O que você falaria no seu laudo? E você já conseguiu uma imagem dessa no ombro? Então nós vamos ver isso aí até o final do vídeo. Então a hipótese aqui é de capsulite adesiva, o próprio nome já diz, é uma inflamação da cápsula que tem características ali que vão obliterando e gerando um congelamento do ombro. Então, a sugestão de laudo para esse caso é o espessamento da cápsula articular ao nível do recesso axilar ou o espessamento da cápsula articular inferior, medindo 0,5 centímetros, que é associado ao quadro clínico do paciente sugestivo de capsulite adesiva. Então, o que é capsulite adesiva? Esse vídeo ele demonstra muito bem e vai nos facilitar entender os achados de imagem. Então, olha só, que a gente tem a cápsula articular, né? E então existe uma inflamação da cápsula, né? Uma sinovite hipertrófica que vai inflamando e depois gerando uma fibrose com aderências ali nas regiões do ombro, seja na região mais anterior, superior, inferior. Então, isso que vai determinar o aspecto de imagem. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente cada característica de imagem ao ultrassom e qual que é o critério mais utilizado. Então a capsulite adesiva é o ombro congelado. O paciente apresenta uma dor intensa e limitação progressiva da amplitude de movimento da articulação glenohumeral passiva e ativa. O que é isso? Amplitude de movimento passiva e ativa. Então você pede para o paciente, levanta o braço. Ele conseguiu levantar o braço, ele está levantando ativamente. Às vezes, se ele tem uma limitação passiva, ele não consegue levantar ou fazer a rotação externa. Então, um exemplo, uma das características, né, na fase de congelamento, ele não consegue fazer a rotação externa de uma maneira ativa. Aí você tenta movimentar e você também não consegue, ou seja, uma limitação passiva. Então, limitação do movimento, tem que pensar em capsulite adesiva. Acomete 2 a 5% da população, mais frequente em mulheres de 5ª a 7ª década de vida. Existe uma predisposição genética e alguns fatores de risco são diabetes, AVC, tireoidopatia, desordens autoimunes, então são as causas mais idiopáticas. Existem as causas de capsulite secundária. Secundária a um trauma, a uma cirurgia. No paciente mais idoso,
quando ele apresenta capsulite bilateral, um diagnóstico que a gente tem que pensar é na polimialgia reumática. Então essa imagem é para a gente lembrar um pouco da cápsula articular. E aqui o nosso guia, ó, cabo longo do bíceps. Esse aqui é o cabo longo do bíceps. E aqui região anterior do ombro e região posterior. Então o cabo longo do bíceps ele vai dividir aqui o supra, o infra e o redondo. E aqui o subescapular. Mas eu quero chamar a atenção para a cápsula articular, porque sempre que a gente olha o tendão, a gente esquece da cápsula. Então, no subescapular, você pode até observar com mais detalhe, com transdutor de alta resolução, que a camada mais profunda ali do tendão é a cápsula. E a gente tem até aqui ó, o ligamento glenumeral médio. E as camadas mais profundas, tanto do supra e do infra, a gente também tem cápsula articular e tem o ligamento glenumeral inferior aqui, que vai formar o reforço aqui da cápsula articular inferior. E aqui nessa região do intervalo, a gente tem quem? Ligamento coracomeral e ligamento glenumeral superior. Estou fazendo essa revisão anatômica para a gente entender os achados de imagem. Então, lembrar que existe a cápsula articular envolvendo. Então, aqui demonstrando exatamente a glenoide. E aqui é uma visão sem a cabeça humeral. Então, qual que é a história natural? Como é que ela é descrita, né? A gente tem uma inflamação que vai levar a fibrose, uma sinovite hipertrófica. Então, tem os estágios. A maioria das referências separam em 4 estágios, algumas referências em 3 estágios, né? E quais são os estágios? Uma fase inflamatória de 0 a 3 meses, ou seja, tem uma dor que irradia para o braço, mas não tem limitação de movimento. Por isso que nem sempre a gente já faz o diagnóstico só por limitação de movimento, porque no início da doença ele tem uma dor intensa que irradia para o braço sem limitação. Depois tem a fase de congelamento ali entre 3 e 9 meses, onde começa a redução. Depois o ombro congelado de 9 a 14 meses, depois o descongelamento. Então tem todas essas fases da inflamação gerando a fibrose. E o diagnóstico classicamente, ele sempre foi considerado um diagnóstico clínico. Será que até hoje ele é considerado um diagnóstico sendo somente clínico? Ou pode ser feito o diagnóstico por imagem? Então já é conhecido há muito tempo sinais principalmente da ressonância magnética, né? A ressonância magnética mostra claramente o edema da cápsula, o edema pericapsular. Antigamente utilizava-se até o contraste para mostrar essa inflamação, mas a gente sabe que nem precisa mais do contraste para fazer esse diagnóstico. E o ultrassom? O ultrassom também tem achados, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. Então, vamos entender a imagem, né? Pensando em espessamento de cápsula, um dos achados é o espessamento do ligamento coracomeral. O coracomeral vai formar aquela região mais superior do intervalo, né? E aí a gente pode ter o quê? Numa fase mais fibrosa e proliferativa, um tecido hipervascular no intervalo. Então você vai comparar ali na região do intervalo, normalmente a gente tem o quê? O cabo longo, o ligamento coracomeral e o glenumeral superior, você consegue enxergar bem as estruturas. Então se estiver obliterado com vascularização, pode ser um achado de capsulite adesiva. Então o espessamento da cápsula inferior, limitação do deslizamento do supraespinhal abaixo do acrômio. Então isso aí é muito descrito também. Você coloca o seu transdutor, pede para o paciente levantar o braço e você não vê muito deslizamento. Mas eu vou fazer exatamente você pensar para entender todos esses sinais. E também é descrito derrame no recesso bicipital. Falando das características do ultrassom e parando para pensar um pouquinho, né? É uma inflamação que vai levar o espessamento e edema capsular. Então o espessamento e edema capsular pega a cápsula inteira. Então quais são os achados que a gente vai enxergar? Espessamento da cápsula inferior, espessamento do ligamento coracomeral e até da cápsula anterior. E esse espessamento da cápsula anterior, você pode prestar atenção se você pegar um caso clássico de capsulite, a ultrassom, e você não conhecer os sinais, é bem provável que você vai valorizar uma tendinopatia do subescapular, porque você vai considerar ele espessado. Quando você tem ali na camada mais profunda a cápsula e ela vai estar espessada. Então, se você refinar seu olho e agora com esse conhecimento, você vai se atentar melhor a comparar e observar aquele espessamento capsular anterior. E aí a gente pode ter esse tecido já hipervascular no intervalo do rotador. Limitação do deslizamento do supraespinhal abaixo do acrômio. Isso aí praticamente é uma demonstração ultrassonográfica de um sinal clínico. Então você posiciona o seu transdutor aqui nessa região, aqui você tem o acrômio, aqui a tuberosidade e o supraespinhal nessa região.
tudo que você faz, pede para o paciente levantar o ombro e observar esse deslizamento do supraespinhal. Então, clinicamente, se você pede para o paciente movimentar, o paciente normal, você vai observar ele levantando a glenohumeral. E agora, o paciente com capsulite, como é que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai movimentar em bloco, ele vai utilizar outros músculos para levantar, ou seja, a glenohumeral ela está congelada. Então ele faz um movimento mais de escápula. Nada mais é essa limitação do deslizamento do supraespinhal abaixo do acrômio, essa visão do exame físico. E o que é o derrame no recesso bicipital? O derrame no recesso bicipital é que a gente tem a obliteração da cápsula inferior e acumula líquido nos outros recessos, sendo um deles o bicipital. Então isso aqui é tudo para a gente entender. E algumas referências da literatura, né? Então o espessamento da cápsula inferior é considerado ali capsulite maior que 4, ou uma diferença de 60% quando você compara os dois lados, com uma sensibilidade de 93% e especificidade de 98% normalmente. O valor é até 2 milímetros. O ligamento coracomeral já é considerado 3 milímetros, capsulite, sendo a referência 1,3. O tecido hipervascular no intervalo tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. Agora a gente pode observar que a limitação do deslizamento é vista em 70% dos casos. Isso a gente tem que lembrar também das fases. Uma fase inicial não vai ter a limitação do movimento ainda. Vamos analisar estas imagens para entender os achados no ultrassom e para facilitar a correlação. Então aqui uma imagem do paciente normal, temos o acrômio e anteriormente o processo coracoide. Isso aqui é uma imagem sagital. Aqui o cabo longo do bíceps, aqui ó, essa linhazinha já é o ligamento, formando o ligamento coracomeral. E aqui a gordura na região do intervalo, né? E aqui é um plano coronal mostrando exatamente essa linhazinha preta, ó, é a cápsula articular inferior. Aqui o tendão do supraespinhal. Paciente com capsulite em 3 meses, olha como já começa a ficar mais espessado aqui esse ligamento coracomeral e um pouquinho mais obliterada essa região. E olha a cápsula, como ela está já borrada aqui nessa região, já está espessada e com aumento de sinal, comparando com o outro lado. Então você pode ver que já chama bastante atenção a cápsula articular inferior. Agora já comparando aqui 3 meses, paciente com 12 meses, olha essa região aqui do ligamento coracomeral, olha só essa região aqui do ligamento coracomeral e essa gordura como está completamente obliterada. Isso aqui vai ser aquele tecido hipervascular, ó. E o nosso guia no ultrassom vai ser o cabo longo. Então, adjacente ao cabo longo, observar um tecido proliferativo hipervascular, lembrar aí da capsulite. E aqui você pode observar até essa camada mais profunda aqui do sub, olha como ficou obliterada aqui essa região também. Então, em 12 meses a gente já observa muito mais fibrose. Então, olha a evolução aqui dos achados. E aqui justamente para a gente correlacionar com a ressonância magnética, demonstrando um aspecto geral nesta imagem. Então, ó, o plano coronal que já chama a atenção, ó, o espessamento da cápsula articular e bastante edema pericapsular. Então, ó, tem bastante edema e olha o líquido no recesso bicipital. Por quê? Porque justamente está obliterada aqui a cápsula articular inferior, tem um derrame articular, então o líquido se estende para os outros recessos. Então pode observar que tem esse edema, esse aumento de sinal. E aqui justamente pegando a região mais profunda da cápsula, ao nível do subescapular. No plano axial, ó, a gente enxerga exatamente isso, ó, o líquido no recesso bicipital, que é descrito, que nada mais é que o acúmulo de líquido em alguns recessos. Olha o sub, essa camada mais profunda do sub, como está edemaciada. Por quê? Porque aqui tem cápsula, né? Essa camada mais profunda é a camada capsular. Aqui no plano sagital, demonstrando novamente, ó, essa cápsula edemaciada aqui nessa região. Então, um quadro típico de capsulite adesiva na ressonância magnética. Olha já como tem obliteração aqui do intervalo, olha o cabo longo nessa região, está completamente obliterado aqui nessa topografia. E aqui demonstrando ó, exatamente a topografia do ligamento coracomeral, que ele sai aqui da base do processo coracoide e forma o teto ali no intervalo dos rotadores. Então olha só a espessura, 4,4 milímetros. Lembra da referência dele? 1,3, né? Então 3 já é considerado patológico. Então praticamente todos os achados que a gente discutiu, né? Agora, antes de mostrar esses achados no ultrassom, eu quero fazer a correlação daquela imagem que a gente realizou. Essa imagem é na região axilar, então tem duas formas de você fazer. E você tem que treinar a técnica, né? Pede para o paciente colocar a mão no queixo e você posiciona o transdutor, você vai procurar a cortical óssea do húmero e vai acompanhando até a cabeça
e você pode até posicionar na glenoide. Uma outra posição mais fácil, tecnicamente mais fácil, pede o paciente deitar, rotação externa, mão atrás da cabeça e avalia a região axilar, sempre se guiando ali, procura a cortical do húmero e acompanha até a cabeça. Então você vai encontrar aqui o húmero, olha só a correlação. Se procurar aqui nessa região ou utilizar até um transdutor convexo, você vai encontrar aqui ó, a glenoide. Na cabeça a gente tem cartilagem. Então ó, voltando aqui a imagem, olha só essa faixinha preta aqui, a cartilagem da cabeça. E a cápsula e o lábio glenoidal. Então nessa imagem de ressonância a gente tem um lábio inferior e a linha preta que já é a cápsula. Então aqui no paciente normal, olha a cápsula bem fininha aqui em cima, que já é essa linha branca vindo aqui nessa região. Então parecido até com a articulação coxo-femoral, quando a gente pega o fêmur, o colo do fêmur. Então exatamente essa imagem. Então fazendo a correlação entre os métodos, olha só, você vai observar essa cabeça, cartilagem e a cápsula aqui em cima. E agora fica muito mais fácil para a gente comparar esses achados na ultrassonografia. Olha só agora cabeça aqui, cartilagem, olha a cápsula aqui, bem fininha, e olha essa cápsula aqui entre essas pontas de seta, como ela está bem mais espessa. Então, o espessamento da cápsula inferior aqui nessa região. Olha o cabo longo do bíceps, e normalmente a gente tem ligamento coracomeral e ligamento glenomeral médio, fazendo a polia. Olha nessa região como ele já tem um tecido aqui nessa topografia. E o ligamento coracomeral, então o ideal é fazer em rotação externa para tensionar. Você vai procurar o processo coracoide e vai inclinar o seu transdutor em direção ao cabo longo e procurar essa faixa de tecido. E aqui ele espessado nessa topografia e aqui ele bem mais fininho. Então olha só, espessamento da cápsula inferior, espessamento do ligamento coracomeral e o tecido hipervascular. Então aqui mostrando que o espessamento da cápsula, quando você utiliza a técnica correta, é facilmente caracterizado. Então olha só, normal nessa topografia, então a gente tem o que? Glenoide aqui, cabeça humeral aqui, glenoide, cabeça humeral aqui. Então olha só nessa região e olha como ela está espessa nessa topografia. Tirando a legenda, fica fácil de observar que está bem espessa aqui nessa região. Então as imagens de alguns artigos mostrando exatamente um plano mais transversal, onde você linha branca, cortical óssea do húmero, faixa preta, cartilagem, e essa dupla, essas pontas de seta aqui demonstrando essa estrutura mais branca, mais hiperecogênica, que é a cápsula, no plano transversal, e aqui no plano longitudinal, como normalmente ela é bem fininha. Então o ideal é até você treinar em pacientes assintomáticos para você aprender a caracterizar a cápsula. Porque quando estiver alterado, ó como fica fácil a comparação aqui do lado normal para um lado patológico. E ela fica mais escura, porque ela está edemaciada, então ela fica hipoecogênica e espessada. Então um achado bem específico e característico. Plano transversal, plano transversal. Olha aqui o tecido hipervascular em volta aqui do cabo longo do bíceps. Então agora você pode perceber que os achados foram ficando mais fáceis. E esse artigo ele até fala da correlação das características de imagem com as fases da doença. Então, novamente, lembrando que a inflamação leva à fibrose. Então, estágio 1 coloca o espessamento aqui da cápsula, tá vendo? E não tem muita obliteração da gordura do triângulo subcoracoide. E isso mostra aqui a importância. E aí você continua aqui, fica mais espessada ainda a cápsula no estágio 2, sem muita obliteração. E depois você começa a ter os achados mais de fibrose ali naquela região de espessamento. Inflamação você vai enxergar como espessamento e edema capsular, principalmente na cápsula inferior. E já quando você tem a fibrose, você vai ter mais obliteração daquela gordura, aquele tecido mais naquela região. E esse artigo de revisão, até do Martinoli, né, que é uma grande referência, ele coloca tudo isso daqui, mas em resumo, se você ler o primeiro, ele fala assim, tem um espessamento capsular acima de 4 milímetros ao nível do recesso axilar? Se sim, diagnóstico capsulite. Simples assim. E ele também coloca uma diferença maior que 60% quando você faz o comparativo. Então ele não só considera 4 milímetros, mas uma espessura maior que 60% quando comparado ao lado contralateral. Então, de todos os achados que eu falei, se você precisa gravar uma coisa deste vídeo, aprenda a caracterizar a cápsula inferior e aprenda a fazer o comparativo para quando
surgir a hipótese de capsulite adesiva, você consegue observar um achado direto, porque durante muito tempo, antes de eu estudar, me aprofundar nesse tema, eu fazia mais o diagnóstico clínico já na fase congelada, quando você vê que tem limitação do movimento, quando não tem deslizamento, mas aqui eu quero demonstrar para vocês um achado direto e prático para vocês utilizarem no seu dia a dia, né? Então, tomar cuidado com diagnósticos diferenciais, você pode ter um espessamento mais crônico da cápsula e casos de alteração pós-estiramento, então a clínica ali é muito importante. E lembrar que a clínica vai acabar te ajudando, entendendo as fases da doença e saber se houve algum trauma recente, porque o paciente que teve algum trauma recente, alguma luxação, ele pode ter uma lesão capsular e gerar um edema e um espessamento. E quais são as dicas práticas aqui deste caso, né? Primeiro, limitação do movimento do ombro, sem trauma, pensar em capsulite. Lembrar das fases, ou seja, quando você começa a entender as fases, você começa a entender melhor os achados de imagem e aprender a avaliar a região inferior da cápsula articular. Então, essas aí são as dicas práticas, né? Essas foram as referências utilizadas. Então, se você gostou desse vídeo, aprendeu algo novo, não esquece de curtir, porque é muito importante o seu feedback. E comenta aqui o que você achou desse caso. Lembrando que logo mais vamos ter as inscrições abertas do MSKD, o curso Músculo Esquelético Descomplicado que ensina médicos do zero ao avançado a ter segurança na ultrassonografia músculo-esquelética. E aí a sua oportunidade de entrar nesse curso com desconto, ficando ligado nos nossos canais de comunicação e qualquer dúvida entrar em contato com o nosso suporte. Um grande abraço e te vejo no MSKD.